E aí, pessoal, beleza? Nessa semana a gente vai falar de um assunto que já foi recorrente aqui no canal, mas que nessa semana se tornou muito mais urgente com o Paulo Guedes, o projeto do Paulo Guedes, o ministro da Economia, do tal de Renda Brasil. Eu adoro a criatividade desse governo. Tudo tem que ser super nacionalista, tudo tem que ter um apelo nacionalista, né? É a carteira de trabalho verde e amarela, é a Renda Brasil, né? É tudo isso, é ordem e progresso, né? Tudo remetente à bandeira brasileira. Bom, mas vamos começar. O que é esse conceito que está todo mundo falando de renda básica? Vamos lembrar como isso começou com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi aprovado em vários países, como Estados Unidos, né, com cheque sendo mandado pelo correio para os cidadãos. Aqui no Brasil foi aprovado o auxílio emergencial no valor de R$600. Para quem não lembra, quando começou esse assunto como uma maneira, uma estratégia de enfrentamento do coronavírus para manter as pessoas em casa, foi aprovado o auxílio emergencial. O governo, na verdade, no início queria fazer um auxílio emergencial no valor de R$200. Só que quando esse projeto chegou no Congresso, o Congresso viu que, tipo assim, R$600 já é muito pouco para sustentar uma família. R$200 não é nada, né? Então esse valor ia passar para R$500. O governo viu para onde é que o Congresso estava indo e viu, bom, se o Congresso aprovar o valor de R$500, a glória da aprovação do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial tem um fator político, né, porque o povo aprova, né, o povo necessita, então quando chega o auxílio, tem uma aprovação política, né. Aí o governo viu, bom, se o Congresso aprovar nesse valor de R$500, a glória vai ser toda do Congresso e nenhuma do governo federal. Então o que o governo fez? Conversando com o Congresso, eles passaram esse valor de R$500 para R$600. O que aconteceu? No passar dos meses, ficou provado uma coisa que os defensores da renda básica, como o ex-senador paulista, o Eduardo Suplicy, falava há anos, como as experiências feitas na Finlândia também apontavam para isso. O que é? A renda básica não é só dar dinheiro para quem precisa, não é um projeto assistencialista. Na verdade, a renda básica é introduzir na economia um instrumento de sustentação da demanda. O que isso significa? Você cria um instrumento que te dá a chance de sustentar a demanda no mercado, de sustentar o consumo, fazer com que a economia não pare de girar. Quando o mercado viu isso, todo mundo percebeu que, ok, a gente vai precisar de uma renda básica aqui no Brasil também. Por quê? Porque a gente viu agora, por exemplo, a queda da indústria, que bateu recorde, foi de 18,8%, que foi divulgado na semana passada. Por que isso? Isso é outra questão, na verdade, de que o governo não fez nada durante essa pandemia do coronavírus, né? Tem um negócio que é a reconversão industrial. O que é isso? Por exemplo, você vai ver que a gente já estava vendo que, tipo, por exemplo, a demanda por carros despencou. O que isso vai ter um impacto? Na indústria automobilística. O que o governo poderia ter feito, que foi feito em vários países? Você pega essa indústria automobilística, como não está tendo demanda por carros, a gente faz, na verdade, essa indústria produzir respiradores, né? Porque daí tu salva a indústria, porque tu tá dando dinheiro para a indústria não parar, e tu faz ela produzir coisas que vão nos ajudar para a saúde, porque a saúde está precisando de respiradores. Indústria têxtil. Não está tendo demanda por roupa, porque os shoppings estavam fechados, porque não estavam comprando roupa. Então o que tu faz? Para a indústria não demitir em larga escala e fechar as portas, você dá dinheiro para ela produzir máscaras, né? Porque a gente está precisando de máscara, tanto tu ajuda a saúde, tu salva a indústria. Mesma coisa hotel, né? O quarto de hotel já é praticamente um leito. Então a gente podia ter feito hospitais de campanha em hotéis, né? Porque aí tu dá dinheiro para a indústria hoteleira, não deixa ela morrer, não deixa ela demitir e tu ajuda. O governo fez alguma coisa disso, né? Que vários países fizeram e deram um exemplo do que poderia ser feito? Não. O governo não fez nada e deixou todas essas indústrias praticamente se acabarem. Qual é o problema de tudo isso? E aí que a gente entra
na discussão de renda básica. O projeto de renda básica, que já era discutido há muito tempo, antes da pandemia do coronavírus, por que existia esse projeto de renda básica? Era mais no sentido da evolução tecnológica que a gente está tendo, no processo de automação que a gente está tendo também, e no futuro do mercado de trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? Final do ano aqui no Brasil a gente vai ter os primeiros leilões do 5G. O que é o 5G? Claro, é internet mais rápida, sim, mas o volume de informações que o 5G permite faz com que a tecnologia que a gente tem vai ser muito superior a partir de agora. Então a gente vai poder automatizar vários empregos. A indústria automobilística, a indústria têxtil vai ser grandemente afetada por isso. O que isso significa? Que grande parte desses empregos que a gente perdeu agora com essa pandemia do coronavírus, provavelmente não vão voltar. O que isso significa? A gente vai lidar agora com um desemprego estrutural. O que isso significa? Uma grande massa de desempregados, aquela questão de mão de obra não qualificada, que vão ser substituídos por máquinas e não vão mais precisar da mão de obra deles. Então a gente está falando essencialmente sobre desigualdade. E aí que entra o ponto. Desigualdade não é a mesma coisa do que pobreza. Vamos pensar. A gente tem a pirâmide social. Na base da pirâmide, a gente tem a pobreza, né? No topo, a gente tem as pessoas mais ricas. A pobreza está embaixo e no topo a gente tem a riqueza. A distância entre os dois é a desigualdade. Então, a distância é a desigualdade e aqui embaixo a gente tem a pobreza. Não são a mesma coisa. E por que isso é importante? Por que esse ponto é importante? Porque o projeto de renda Brasil, que o ministro Paulo Guedes está falando, vai juntar o Bolsa Família com alguns outros programas, como o abono salarial, e vai transformar tudo numa coisa só, que é esse projeto Renda Brasil, que daria uma renda básica. Por que isso é uma loucura? Porque pobreza e desigualdade não são a mesma coisa. O Bolsa Família é um projeto de erradicação de pobreza. A renda básica é um projeto que atinge a desigualdade. Então eles são programas diferentes, os dois têm que continuar. Ah, mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Como é que fica a questão fiscal tendo esses dois projetos? Bom, isso na verdade é uma discussão que vai ser feita agora na reforma tributária. Para quem não lembra, a reforma tributária já estava sendo discutida antes da pandemia chegar, só que agora ela se tornou muito mais urgente, porque a gente vai ter que aumentar impostos. Aí vocês vão falar, mas já tem muito imposto no Brasil. Sim, é verdade, tem muito imposto no Brasil, mas a maioria deles é regressivos. O que isso significa? Impostos regressivos são aqueles que não levam em consideração o dinheiro da pessoa que está pagando, né? Por exemplo, um sem-teto e um banqueiro, quando eles vão no mercado e compram um saco de arroz, eles pagam a mesma coisa de imposto. Por exemplo, se for R$1, se do preço do saco de arroz, R$1 for imposto, o banqueiro e o sem-teto vão pagar a mesma coisa, vão pagar os dois esse R$1. Isso é um imposto regressivo, que não leva em consideração a fortuna do contribuinte. O que é o imposto progressivo? É aquele que aumenta de acordo com a capacidade do consumidor, é um imposto mais justo, né? Por exemplo, um imposto de renda. Quem tem mais renda, paga mais. O Brasil, a maioria dos impostos são regressivos, eles afetam principalmente a indústria, que faz a nossa indústria não ser competitiva, e também eles afetam, incidem em cima do consumo, né? Principalmente. A gente precisa mudar isso para tornar esse sistema tributário mais justo. A gente tem que diminuir no consumo, a gente tem que diminuir na indústria e a gente tem que sim aumentar na parte de cima. O que é isso? É imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre patrimônio. E para quem acha que isso é papo de esquerda, gente, isso existe em todos os países europeus, isso existe nos Estados Unidos. Então a gente tem que fazer, a gente que é a exceção por não fazer isso. A gente tem que aumentar o imposto sobre a herança, que hoje em dia é muito baixo aqui no Brasil, quando a gente compara com outros países, é muito baixo aqui no Brasil.
A gente tem que tributar lucros e dividendos também, que é o que é aquele retorno de ação, investimento, que não são tributados aqui no Brasil, para a gente dar uma força ao financiamento do Estado, que vai precisar aumentar nos próximos anos, né? Porque a gente vai estar lidando com uma situação muito diferente do que a gente estava lidando até agora. O problema é, esse governo e essa equipe econômica não gosta do Estado. Eles são defensores daquela ideia de Estado mínimo. Só que o Estado agora vai crescer. Não tem como dizer que a gente, por exemplo, vai gastar menos com saúde nos próximos anos. A gente não vai gastar menos com saúde nos próximos anos. Os gastos com saúde vão aumentar. Mesma coisa na pressão que está sendo feita para a aprovação dessa renda básica. Os gastos pelos próximos anos vão aumentar. Então, a gente vai ter que ter uma conversa muito séria sobre que tipo de país que a gente quer ser, né? Que tipo de coisa que a gente não pode aceitar como país. Então, a gente vai ficar ligado aqui no canal, né? Sobre as próximas conversas, porque mexer no Bolsa Família, sinceramente, é loucura. A gente sabe que esse governo não tem interesse nenhum em manter um Estado que ajude as pessoas. E a gente não pode deixar que uma conquista tão grande do povo brasileiro, que é reconhecida mundialmente, que é o Bolsa Família, por ser um programa barato e que atinja e que ajude tanta população como está comprovado, seja extinto ou seja mudado, né? Porque em time que está ganhando, a gente não se mexe. Lembra daquele ditado? Renda básica é uma coisa e Bolsa Família é outra. Os dois têm que continuar. E a gente vai ficar ligado sobre o que vai acontecer, né? Gente, se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário dizendo o que vocês acham de tudo isso. Compartilhem com os amigos. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho, que aí toda vez que eu lançar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação no celular de vocês. E é isso. Um beijo e até semana que vem.